Alô, saudoso, você torcedor do Glorioso aqui do nosso canal Papo de Alvinegro. Espero que todos estejam bem, todos estejam felizes, contentes e bem animados para começar essa semana aí, esse fim de campeonato brasileiro que pra gente é bom, é ruim ao mesmo tempo. Eu acho que é bom porque nosso 2025 não foi legal, não foi aquilo que a gente esperava, né? A gente tem muitas coisas para falar desse 2025. Se a gente for entrar em detalhes, acho que a gente pode dar uma nota 6, vai, para o ano, porque a gente perdeu vários campeonatos importantes, mas assim, pelo menos a gente conseguiu descobrir algumas coisas interessantes, alguns jogadores que vão render no próximo ano, né? Ou estão para render mais no próximo ano, e a gente tem uma base boa, né? E assim, querendo ou não, né, se tudo acontecer do jeito que deve acontecer, do Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, que são os dois favoritos, a gente ganha a vaga direto para Libertadores. Então, assim, no mar de caos, no mar de incertezas, no mar de pontos negativos, a gente tem isso. Então, eu vejo a temporada assim, com uma nota 5,5 para 6. Mas não é disso que eu venho falar hoje, minha galera. Eu venho fazer aqui um apanhado das campanhas dos outros times no Campeonato Brasileiro. Vou pincelar algumas coisas bem rápidas, porque eu fiz aqui do primeiro time até o 16º, tirando o Botafogo, para comparar as campanhas, para a gente se debruçar um pouco nos detalhes que às vezes ficam meio esquecidos pela classificação final. E assim, eu acho que a gente tinha que fazer um debate se o Botafogo merecia ficar nessa posição que ficou, baseado naquilo que eu vou falar aqui em relação aos outros, né, aos outros times, a todos os outros times que competiram com a gente. E aí eu vou ser específico em um e outro, porque eu assisti mais um mais outro do que todos juntos, né? Então, assim, eu vou saber mais de um, mais de outro, mas de uma forma geral dá pra gente fazer essa brincadeira aqui. E, inclusive, eu recomendo essa reflexão para outros torcedores, né? Porque a gente tem que trabalhar também com racional. A gente é muito passional, a gente acha que o nosso time tinha que estar muito melhor do que estava, mas, assim, em números frios, naquele detalhe que a gente sempre gosta de falar e que faz diferença no futebol, a gente tem que ser bem consciente, né? Então, assim. Vamos pegar aqui, da ordem mais ou menos de classificação. O Flamengo, eu acho que, né, a gente vai dividir aqui em três partes. Mereceu ficar acima de nós, mesma prateleira, ou seja, se ficasse em sexto ou sétimo, oitavo, não teria problema. E não mereceu ficar acima de nós, é porque realmente a campanha foi inferior. Então vamos lá. Vou pegar aqui o Flamengo e Palmeiras já começando. Os dois mereceram ficar acima de nós. Não tem muito o que a gente falar deles. Inclusive, para quem acha que o Flamengo esteve muito superior ao Palmeiras, eu discordo. Eu discordo. O Palmeiras ele teve uma falta de estabilidade, uma falta de competência no pior momento, que é justamente o final, onde se acirra ali quem vai ser o campeão, quem tem mais força, às vezes mental, que o Palmeiras não demonstrou que teve, nem nesse ano, nem no ano passado. A gente tem que pontuar isso aqui, que muitas vezes foi elogiado, que nossa, é um time que está acostumado a desafios. Pode realmente ter sido acostumado a desafios, mas tanto no ano passado quanto agora, eles não conseguiram colocar isso em prática. Então, assim, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras de uma forma geral, se equiparam, né? O Flamengo, né, teve a sua sequência de vitórias, empates, bons resultados no final. Isso condicionou muito a questão da briga e também coincidiu com a final da Libertadores, que foi protagonizado pelos dois. Então, naquele momento ali, o Palmeiras colocou tudo na Copa Libertadores e deixou o Brasileiro girado. Tanto é que se ele vai contra o Grêmio, por exemplo, como titular e ganha, ele estava no páreo na última rodada ainda. O Flamengo ia jogar fora de casa contra o Mirassol. Tá bom que o Mirassol não tinha mais nada no campeonato, mas, né, seria alguma coisa mais acirrada. Então, assim, eu acho que os dois oscilaram. O Flamengo tem mais time para mim. Eu acho que ele tem um elenco melhor e assim mais variedade, mais jogadores decisivos do que o Palmeiras. O Palmeiras ainda tem um time às vezes muito jovem, né? Você vê que as peças de reposição, Emiliano Martinez, você vê que Facundo Torres ainda não são jogadores preparados para grandes momentos assim. E também o próprio Carlos Miguel também, mesmo tendo ido bem nos momentos que foi exigido, eu acho.
o Palmeiras ele peca mesmo pelo final horrível dele, né? Que ele teve uma vitória, se não me engano, em 7, 8 jogos. Então teve esse problema e o Flamengo se aproveitou muito bem disso, mas ambos estão acima da gente, eles conseguiram vitórias que mostravam a força do elenco, então deles não, a gente não pode ter dúvida. A gente pega aqui o outro bloco aqui, Cruzeiro e Mirassol, e nesse aqui, cara, é curioso porque eu acho que o Mirassol ele deveria ficar à frente do Cruzeiro nesse campeonato. Cara, o Mirassol foi um time que terminou invicto em casa. Se não me engano, foram 12 vitórias e 7 empates. Cara, isso é muito difícil. Muito difícil. E detalhe, ganhou de Palmeiras, empatou com Flamengo e Cruzeiro, ganhou do Fluminense, que foi o quinto lugar. Então, assim, isso não é coisa pouca. O time acabou de subir da segunda divisão para a primeira. É claro que existe um centro de treinamento lá, eles têm preparo. Poxa, foi feito um trabalho muito sério, eles estão de parabéns. E por isso eu coloco na frente do Cruzeiro, porque, cara, o Cruzeiro teve derrotas muito esquisitas nesse campeonato. Ele perdeu de 2-1 pro Santos de virada em casa. O Ceará rebaixado. O Ceará rebaixado virou o jogo do Cruzeiro 2-1. O Cruzeiro deu uma patinada contra o próprio Botafogo no penúltimo jogo do Brasileiro. Contra esse Mirassol, não conseguiu. Não, ele ganhou. Não, ele ganhou a primeira rodada. Ganhou a primeira rodada. Mas assim, contra o Mirassol, lá ele teve trabalho. E assim, os méritos do Cruzeiro para mim estão muito mais na questão de enfrentamento contra Flamengo e Palmeiras, que ele teve 2 vitórias e 2 empates, times que perdiam muito pouco, estavam embalados. Mas o Cruzeiro teve essas nuances, por exemplo, 1-1 contra o Sport em casa. Então, assim, teve um 1-0 com o Fortaleza, foi apertado, o Cruzeiro não quis ganhar. Então, assim, eu acho que pela consistência do Mirassol, de tirar muitos resultados bons fora de casa também, né? O Mirassol venceu o Ceará fora de casa, por exemplo. Teve time grande que não conseguiu fazer isso. Teve time que estava disputando o título que não conseguiu fazer isso. Então, assim, eu acho que pela consistência, o Mirassol realmente deveria estar à frente do Cruzeiro, sabe? E agora eu venho aqui pro pra questão do Fluminense. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles não mereceram ficar na nossa frente. Não mereceram. Eu posso botar aqueles na mesma prateleira, mas a gente pega um pouco assim de não mereceu os times que foram muito mal no campeonato, que não tiveram tanta consistência. Mas o Fluminense, gente, eu não sei se vocês acompanharam tanto quanto eu. O Fluminense ganhou alguns jogos, simplesmente. A gente teve um ponto de diferença deles, de diferente campeonato, né? Contra Sport em casa, o Fluminense ganhou no último minuto. Contra Mirassol em casa, eles ganharam de uma bola desviada. O jogador chutou, a bola desviou em alguém e entrou, por exemplo. Contra o Santos, se não me engano, também foi no último minuto. Santos em casa. Contra o. E o jogo tava bem morno, tá? Esses jogos que eu tô acentuando que ele ganhou no último minuto, com bola de vela, tava bem morno. Não estavam fazendo nada demais. Uh, Contra o Grêmio, esse jogo do Grêmio que aconteceu agora no Sul, eles tiveram bons contra-ataques, mas o Grêmio dominou o jogo todo. O Grêmio, que era um time bem inferior ao Fluminense. Então, assim, eu honestamente, até o jogo contra a gente, aquele primeiro gol ele foi uma falha geral. Depois eles acham um segundo gol, né? Eu acho que eles não jogaram tão melhor, que a gente estávamos melhores na partida, mas é aquilo. Futebol é resultadista, futebol é bola na rede, mas mesmo assim, eu não acho que eles deviam ter ficado na frente da gente nessa campanha, honestamente. E aí eu boto o Botafogo na frente deles e boto o Fluminense na mesma prateleira, com toda certeza. Fluminense na mesma prateleira que a gente. Não tiveram, assim, eles tiveram uma ótima campanha dentro de casa agora nesse final. Isso é um mérito legal, mas o campeonato não é feito de jogos só dentro de casa e muito menos os 10 últimos jogos. Eles patinaram bastante e assim, empataram com o Sport fora de casa no último minuto. Eles não conseguiram ter consistência, por exemplo, contra o Ceará. O Ceará fez 3-0 neles. Então, assim, eu acho que não estariam acima da gente. Pela campanha, aqui a gente teve, assim,
momentos ruins por um lapso de tempo, que foi aquele recorde de 3 derrotas, que inclusive foi para eles. A derrota foi para eles. Internacional e Flamengo, e aqueles jogos ruins fora de casa com o Renato Paiva. Tirando isso, o Botafogo foi bem mais consistente, né? Aí você vem o Bahia muito forte dentro de casa, se não me engano, um dos melhores mandantes, desculpa, segundo ou terceiro melhor mandante do campeonato. Só que assim, o Bahia, além de ser ruim fora de casa, com uma campanha bem pífia, eu acho que se não me engano é 13º, 14º, um time desse não tem como brigar com a gente ou ser superior à nossa campanha, sendo que o Botafogo foi o quarto melhor visitante do brasileiro, gente. Quarto melhor. É, todo mundo fala aí da questão do sintético e tudo mais. O Botafogo, não só nesse campeonato, desde 2022 ele vem se provando ser um bom visitante, tá? 2022 acho que a gente ficou só atrás do Palmeiras, campeão. Ano passado a gente foi o melhor visitante. E em 2023, se não me engano, a gente foi o terceiro ou quarto, porque por conta da derrocada a gente perdeu muito, né? Fora de casa. Mas o Bahia teve esse problema, né? Um time bom, um time assim, coletivamente com peças muito interessantes, só que não acho que o Rogério Ceni seja o melhor indicado, o mais bem indicado para gerir esse time. Então, eu boto o Bahia aqui abaixo da gente por conta da inconsistência da campanha pífia fora de casa e por também alguns jogos muito estranhos dentro de casa, em momentos cruciais. Por exemplo, Fortaleza e Bahia fora, lá na Fonte Nova. Cara, o Fortaleza fez um 3-2 jogando um baile de bola no Bahia. Né? A gente teve Cruzeiro e Bahia também. Cruzeiro foi superior ao Bahia. Né? Times que, em momentos X, que o Bahia poderia apresentar algo novo e garantir o seu favoritismo dentro de casa, ele não conseguiu. Aí vai começar a entrar uma galera que pra mim tá muito assim. É, eu honestamente acho que eles estão no não mereceu e estão muito abaixo dos anteriormente citados. Porque, meu amigo, vou falar aqui pra vocês, ó, São Paulo é um time que ele foi muito prejudicado também pela questão das lesões. A gente teve essa sensação esse ano. A gente sabe que lesão pra gente foi um problema crônico, principalmente no segundo semestre. E o São Paulo, assim, eu acho que ele se destaca um pouco dos demais, que apesar disso, ele não teve Caleri, não teve Lucas Moura, não teve Oscar, que são os principais jogadores agora no segundo semestre. Então, assim, o Caleri desde o primeiro, por exemplo. Então ele teve que se virar com muita coisa ruim. E apesar disso, ele conseguiu vitórias interessantes. Por exemplo, contra o Internacional fez 3-0, poderia ser 4-5 agora na penúltima rodada. Não tinha mobilização para a rodada de ontem que ele perdeu para o Vitória, mas ganhou do Juventude. Então ele fez a sua parte, ele ganhou da gente. E é engraçado a gente falar isso, porque assim, nos momentos que o Botafogo oscilou, né, que pega um pouco do recorte do David Ancelotti, esse recorde ruim. Cara, esse foi um dos piores jogos que eu assisti do Botafogo. Botafogo e São Paulo lá no Morumbi, 1-0 São Paulo. São Paulo estava de reserva. E a gente perdeu não jogando absolutamente nada. Teve um recorte do futebol do Botafogo que foi horroroso. A gente teve uns 6, 7 jogos não jogando absolutamente nada. A gente começa a melhorar um pouco contra o Atlético Mineiro ali, contra o Bahia em casa, mas meu amigo, foi uma época tensa, que a gente foi eliminado lá das Copas, aí talvez tenha baixado uma aura ruim, enfim. E eu acho que o São Paulo se destaca um pouco dos outros por conta, né, da campanha, né, que apesar dos desfalques conseguiu uma oitava posição e pode ir para Libertadores. Aí vem Grêmio e Bragantino, eu acho que foram os times que melhoraram no segundo semestre, né? Porque o Fernando Seabra saiu do Bragantino que estava caminhando para brigar para não cair, e vem o Mancini de forma muito surpreendente, porque eu achava que o Bragantino tinha feito uma das piores decisões deles, que foi botar o Mancini lá, que ele é especialista em rebaixar times, né? Não que ele seja culpado, né? Mas ele sempre chega ali no finalzinho ali e raramente consegue com que o time sobreviva, como o Jair Ventura faz, por exemplo. E aí você tem o Grêmio, que melhorou bastante com as contratações. Acho que o Mano Menezes, apesar de ser um técnico superestimado muitas vezes, eu acho que nessa função de fazer com que o time consiga sobreviver, ficar na primeira divisão e tenha uma maior estabilidade, ele consegue naquele jogo horroroso, retranqueiro dele. Mas com a chegada das peças, o Grêmio melhorou, começou a jogar bem, porque o Grêmio era um nada, era um forte candidato para cair.
Com a chegada de William, Arthur, aqueles estrangeiros do ataque também, o Carlos Vinícius, ótimo atacante, adorei conhecê-lo, achei bom, achei muito um cara que se destaca bastante. Então, assim, eu acho que o Grêmio realmente fica acima do Bragantino nesse momento, mas pelo primeiro semestre horrível, não pode ficar acima do São Paulo. O São Paulo, por mais que tenha tido os desfalques e tenha um futebol estranho, até o primeiro semestre ele estava um pouco bem, né? Porque você vê que ele chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, é, chegou nas quartas de final da Libertadores, mas ali que começou a decair e, né, ser um problema. E o Grêmio se recuperou no segundo semestre, então a gente tem que dar mérito para isso também. O Bragantino não ficou muito atrás, mas é que os outros, gente, se a gente for pegar aqui, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco, por exemplo, cara, é uma briga feia para saber quem que é pior aqui. E assim, para ser justo, para ser bem justo, desses times aqui, eu não acho que por exemplo, que o Corinthians deveria ficar na posição que ele ficou. Eu acho que foi muito condicionado pelo final dos jogos aí, que ele não tinha mais nada para apresentar. Só que eu acho, por exemplo, o time do Corinthians melhor do que o Santos. E o Santos ficou acima do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem hoje jogadores, tirando todo aquele mérito, tá, gente? De deveria estar lá, não deveria estar lá, não paga ninguém. Eu estou falando de elenco e de performance. O Corinthians hoje tem peças para conseguir mudar um jogo. Um Depay, né? Um Rodrigo Garro, o Yuri Alberto, um dia que ele tá bem, né? Porque depende quando ele tá bem. O Santos, ele tem quem? A gente pode pensar aqui nos garotos da base, mas são inexperientes. Não sei se seria algo constante, igual seria do Corinthians. Ah, é, o Neymar, quando ele joga, mas o problema é esse: quanto que ele joga? Ele vai jogar, ele não vai jogar? A gente não sabe. A gente fica nessa dúvida. Então, para time por time, eu acho que o Corinthians teria uma superioridade tanto em relação à campanha quanto em relação a time. Mas, muito condicionado pela falta de ambição e talvez uma atenção na Copa do Brasil, não quis dar prosseguimento, né? Assim, forte no Brasileirão e ficou naquela água de salsicha. E boto o time do Atlético Mineiro também à frente do Santos, porque assim, eles condicionaram a temporada toda com a final da Sul-Americana, apesar de terem levado muito com a barriga, né, empurrado com a barriga. Depois que chegou, achou que poderia ficar, poupava jogadores em alguns momentos, mas foi assim, um time muito instável, né? Um time muito instável dessa forma, ele ele não consegue performar bem num campeonato brasileiro. Então, assim, o Galo tem um time bom, tem algumas peças legais. Quando eu falo time, gente, é os 11 principais, não o elenco. Tipo assim, você tem alguns jogadores que você pode destacar. O Hulk, quando tá bem. O Dudu, se tiver bem, também joga bem. O Igor Gomes não é um volante ruim. Tem o Vitor Hugo, que apesar de ter sido massacrado pelo pênalti que ele perdeu na final, ele é um jogador bom, faz gols. Tem o Everson, que é muito bom goleiro. O Leandro estava machucado. Então, assim, entre times aqui, eu acho que o Atlético ele esperou muito para demitir o Cuca. Não estava rendendo. E não que o São Paulo fosse aquela salvação, mas eu acho que demorou muito para tomar essa decisão e talvez tenha sido tarde, né? Então, assim, complicado. Mas eu, mesmo assim, ainda acho que Corinthians e Atlético estão à frente do Santos. Aí, naturalmente, vem o próprio Santos, que, cara, patinou demais nesse campeonato. Sabe? E foi um dos motivos de eu ter ficado puto com o Botafogo ter empatado com o Santos. Porque a gente não jogou absolutamente nada contra o Santos na Vila Belmiro e ganhou. E a gente jogou bem com um bom dia do Joaquim Correia aqui no Newton Santos e deixou empatar. É claro que o Santos fisicamente estava sobrando naquele jogo. É um ponto a se destacar também. Só que, cara, você tá dentro de casa, você tem que fazer valer o seu mando de campo contra um time fraco. É ganhar 1-0, 2-1, 3-2, o que seja. Assim como a gente fez contra o Grêmio, contra o Sport. Naquele momento o time estava fraco, estava sem muita ambição, porque estava muito. Assim, faltava algumas rodadas, acho que se não me engano 7 ou 8 para acabar o campeonato. Então o Santos não estava naquele desespero. E assim, cara, a gente deixou passar essa vitória e fez diferença, tá vendo? A gente fez o apanhado aqui. O Botafogo com 2 pontos estava à frente do Fluminense, com uma vitória simples contra um time que é fraco.
É fraco. Você pode pensar, não, mas eles têm o Ilharão, Tiquinho Soares, Tassiano. Cara, o Tassiano vai fazer um jogo bom ontem. Ele foi contratado no início do ano por 32 milhões de reais. Você não pode levar ele em consideração, por exemplo. O Tiquinho é dúvida o tempo todo lá. O Ilharão não está bem lá também. Você tem um cara lá que, além do Neymar, que é um cara que de vez em quando dá um lampejo e faz um gol bonito, uma jogada bonita, uma assistência, é o Álvaro Barreal, que é um cara que eu queria no Botafogo. Aquele cara, pelo menos para composição de elenco, seria excelente. Eu acho ele muito bom jogador. Mas o resto é Zé Ivaldo, por exemplo, meninos da base. Então, assim, eu acho o Santos um time muito limitado, para falar a verdade. Aí você vem aqui, o Vasco, é, cara, e continua naquela linha de quem não mereceu ficar à frente. Cara, eu vou falar pra vocês, pelo andar da carruagem, pelas contratações, eu digo que o Vitória tinha que ter ficado à frente do Vasco nesse final de campeonato. Por que eu tô falando isso? Cara, o Vasco, ele é um time muito inconsistente. E pela inconsistência dele, é um time candidatíssimo a cair, né? A ficar atrás dos demais outros, a não ser que o seu time só perca. Se o time só perder, assim como o Sport fez, o Juventude fez muitas vezes, aí o seu time fica em cima dele. Né? Mas, cara, o Vasco foi um time que. Assim, eu penso que realmente o Botafogo vacilou muito naquele mata-mata. A gente poderia estar pensando em Copa do Brasil nessa semana, mas, velho, pelo amor de Deus. O Vasco ele perdeu de 3-1 do Juventude, tomou 5-0 do Atlético, beleza. Era time reserva, vamos ressaltar aqui, mas 5-0 para um time que não precisava fazer nada? 5-0. Ele fez o 5-1 Inter porque o Inter é pior do que o Vasco. O Inter talvez tenha peças muito interessantes ali. Aquele, acho que é Gustavo Matias, aquele centroavante, muito, assim, parece ter uma boa presença de área, não é um cara esquisito, ele é alto, ele consegue o gol de cabeça, ele consegue trabalhar as jogadas com o pé também, porque centroavante que geralmente é muito alto, não consegue isso, ele consegue. Mas assim, o Inter depende muito de lampejos de alguns jogadores. A zaga do Inter é muito ruim. Jesus, aquele mercado lá velho, então uma cota lá, o Vitão muitas vezes tem que segurar a barra sozinho, porque o Vitão é um bom zagueiro, mas quando você tem um zagueiro horrível do seu lado, você sai como médio zagueiro ou um zagueiro ruim. O Rocher estava numa fase horrorosa, horrorosa. Ele aceitava qualquer bola. O jogo contra o Vasco mostrou isso. Então, assim, o Vasco é um time que se troca peças, ele é um time muito instável, assim como eu falei, eu acho que do Atlético Mineiro em cima, eu falei de algum time que também era assim. Então, assim, esse campeonato foi nivelado por baixo. E o Vitória é um time que por mais que. O Vitória tem um time muito fraco tecnicamente falando também, e é um time que mostrou mais qualidade que o Vasco e o Inter nesse final. Né? A gente não pode medir o campeonato assim como um todo, mas o Vasco, por exemplo, chegou a perder desse Vitória com um a menos. Com um a mais, desculpa, lá no Barradão. Esse Vasco, ele teve alguns vexames durante o ano. Então, assim, ele melhorou naquele período curto do Diniz e agora, né, piorou. Então, é muito inconstante. E se você for pensar na questão de potencial entre Vitória e Vasco, eu boto o Vitória em cima. Porque além do mental que ele ganhou, além de tirar pontos que ninguém achava que iria tirar, é um time que tem um pouco mais de estabilidade. Para o campeonato, isso é importante pra caramba. E, por exemplo, o Vitória ganhou na Vila do Santos pela primeira vez com um time horroroso, brigando diretamente contra o Santos. Então, assim, isso conta para o campeonato. E o Internacional, eu juro para você, gente, poucas vezes eu vi um time sobreviver. Assim como estava o Inter, ele estava com 41 pontos, ele precisava de dois resultados acontecerem e os dois resultados aconteceram. Um deles poderia ser provável, que seria a derrota do Fortaleza pra gente, porque a gente tinha ambição no campeonato. Agora, o Ceará perder de 3-1 pro Palmeiras reserva, não conseguir nenhum empate, por exemplo, eu acho que o empate salvava o Ceará, porque ele ia para 44, só que o saldo de gols ele era melhor que o Inter tomou um monte de goleada agora no final. Então, assim, poucas vezes eu vi um time, né, ter essa chance de cair e não cair. E o meu Brasileirão ficaria Flamengo e Palmeiras, um dos dois, para mim seria natural eles ganharem, então eles estão acima da gente. O Mirassol e o Cruzeiro, eu botaria o Mirassol em terceiro por uma assim, maior estabilidade, fonte de pontos, digamos assim, que o Cruzeiro, que eu acho que ele perdeu jogos muito
críveis de pelo menos empatar. Eu boto a gente em cima do Fluminense por conta dos casos fortuitos que eu falei do Fluminense, pela inconsistência maior durante a competição. Aí vem o Bahia, pela sua força em casa. Uh, e aí eu boto assim, os 4 primeiros mereceu ficar acima da gente. Realmente o Fluminense e o Bahia são os únicos que estão na mesma prateleira, como eu digo, mesma campanha, mesmo talvez é, tempo de instabilidade, mesmos problemas. Então, assim, eu boto dessa forma. E que não mereceu todo o resto. Mas eu botaria, por exemplo, São Paulo em oitavo, o Grêmio em nono, Bragantino em décimo, Corinthians em décimo primeiro, Atlético Mineiro em décimo segundo, Santos em décimo terceiro, Vitória em décimo quarto, Vasco em décimo quinto, Inter em décimo sexto. É impressionante o que aconteceu com o Ceará. Eu não falaria isso no primeiro turno, por exemplo. E o Fortaleza jogou muito no final da rodada, mas condicionou o seu campeonato todo pelo vexame que foi o brasileiro de 2025 deles. Então, assim, é muito difícil você chegar na rodada final, assim, apesar da posição deles serem mais favoráveis, porque ser mais favorável, porque eles estavam no fora da zona, precisava às vezes só um empate para sobreviver. Eles tinham um jogo mais complicado, né? Com um time que iria jogar em casa, tinha pretensões, enfim. Mas aí fica assim, galera. Eu não mudaria muita coisa. Vocês viram que tem pouca diferença para a tabela real. E a gente continua com as notícias aqui no canal sobre contratações. Eu já soltei uma no meu canal do YouTube hoje e no meu TikTok. Se você puder seguir lá, eu fico agradecido. É, sobre o mercado da bola do Botafogo e técnico da Ancelotti. O que será feito com ele para a temporada de 2026, beleza? Eu fico por aqui. Valeu!